Neemias, capítulo 8. É um texto conhecido, é um texto que se prega muito quando se fala de reavivamentos e de coisas assim. E queria dedicar um pouco, chamando a sua atenção para algumas coisas nesse versículo. Overots disse, certa vez, Overots ele na verdade, ele começou, foi ele quem criou aquele método de evangelismo muito conhecido, o livro sem palavra. Lembra? Um métodozinho de cores. Então foi criado pelo senhor Overots. E ele disse certa vez que passou muito tempo da vida dele sofrendo e vivendo as piores experiências da vida, até que ele aprendeu que mudança ou santificação é algo que é como a conversão. Depende do Senhor Jesus, mas ele vai trabalhar num coração aberto. Para pessoas que entendem que Cristo salva, que Cristo é o Salvador, entendeu? Mas enquanto a gente sabe que é uma obra totalmente de Deus, não dos homens, mas enquanto não houver aquela entrega, aquela confiança e aquela aceitação a Cristo, esse processo esse é algo que não, como é que fugiu a palavra agora? Mas não se consome, pronto, obrigado, não consome na vida dessa pessoa. E ele disse que então mudança de vida ou santificação é a mesma coisa. Ou seja, não é obra de homens, é obra do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus trabalha num certo espaço de liberdade. Então, pensando nisso, que eu queria ler Neemias capítulo 8. O texto é longo, tá certo? Mas dá para a gente ler, eu não vou fazer uma mensagem expositiva sobre o assunto, então gostaria de ler com os amados. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça, perante homens e mulheres e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E Jezoabani, Serabias, Jamim, Acube, Sabatai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdotes e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada,
preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras os escribas, os cabeças da família, e todo o povo, os sacerdotes, os levitas, isso para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante as festas do 7º mês, que se publicassem e se fizesse passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambuzeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Então saiu o povo e trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço e no seu pátio, e nos átrios da casa de Deus, e nas praças da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou. Porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aqueles dias. E houve muito grande alegria. Dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Eu podia continuar, porque é um texto bem interessante. Mas vocês conhecem, mas eu quero citar aqui só para vocês entenderem o contexto do que nós acabamos de ler. Neemias tinha agora já voltado com a terceira alha, ou seja, a terceira volta do povo que estava cativo, e voltando para Jerusalém. Já era o terceiro grupo. Lembra que vieram um grupo com Zorobabel, veio um grupo com Esdras, e agora veio um grupo com Neemias. Neemias começou um trabalho de revitalização na cidade de Jerusalém. Neemias não trabalhou muito com o povo, ele trabalhou com a cidade, era construção, era coisas assim. Até o capítulo 6, Neemias termina exatamente aquilo que ele se propôs fazer: voltar a Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir os muros da cidade, toda essa parte aí de estrutura física. E até o capítulo 6, ele consegue fazer isso. No capítulo 7, temos exatamente um resumo desse trabalho. E no capítulo 8, acontece uma coisa interessante. O templo já existia, mas estava desprezado pelo povo. O povo não estava nem aí e tudo mais. Então ele faz com que o povo volte agora a sua atenção para uma revitalização na área espiritual. A área de estrutura física, de prédio, isso aí estava tudo beleza. O povo estava feliz, o povo estava bem, mas Neemias atenta à ideia de que aquele povo foi embora exatamente por causa dos pecados dele, por causa do fracasso espiritual que eles tiveram. Se eles permanecessem assim, não adiantava de nada a sua volta, porque logo, logo, Deus os expulsaria de novo da terra, não adiantava nada. Então, tem que se voltar para fazer um trabalho de âmbito espiritual. E é aqui onde eu quero entrar um pouquinho no nosso tema de hoje à noite. Não adianta nós trabalharmos em quaisquer áreas das nossas vidas se nós relaxarmos a área espiritual. O que nós temos, o que nós somos, é resultado da operação de Deus nas nossas vidas.
E se eu não estiver bem espiritualmente, eu posso pedir a Deus para abençoar a minha vida, eu posso ganhar dinheiro, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo, eu posso ter 1001 coisa. Mas na hora que eu não estiver bem espiritualmente, não tem nada que segure a mão de Deus para baixar na minha vida e tudo isso significar nada. Por isso era importante, tinha suas casas, tinha o templo. Neemias já, tudo que ele se propôs a fazer, que ele se propuseram a fazer, ele fez. Ele podia dizer que tinha realizado o sonho da vida dele. Mas se não fosse feito algo de âmbito espiritual, aquele povo seria expulso das terras novamente, porque foi exatamente isso que fez com que eles foram expulsos. E aí, acontece uma coisa bem interessante. Acontecia, vocês sabem, 7 festas em Israel. 7 festas aconteciam em Israel. Dessas 7, 3 festas tinha que ser feito, como é que eu posso usar a expressão? De corpo presente, né? Ou seja, a pessoa tinha que ir em Jerusalém, tinha que ir lá, a festa era lá, não podia ser feito em casa, não pode ser feito, tinha que ser lá. 3 festas tinha que ser. Na verdade, aqui ainda não seria uma dessas festas, mas o povo estava tão ruim espiritualmente ainda, não tinha voltado, não tinha se alertado para isso, que foi preciso juntar todo mundo para dizer, está na hora de nós olharmos agora para o lado espiritual. Você pode ter já a sua casa, você já pode ter a sua segurança, você já pode estar bem, você já pode estar agora com sua família, você foi repatriado, obrigado pela palavra, você já foi repatriado, está aqui a terra que Deus lhe deu, é o sonho da sua vida, está aqui tudo ok. Mas será que a vida se resume nisso? Será que a vida se resume num bom emprego? Numa família? Está tudo bem? Então o povo junta-se agora para ver a questão espiritual. E aí é uma coisa bem interessante. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas um outro dia eu vou trazer esse texto na escola dominical para a gente ver algumas práticas bem interessantes aqui. Mas na questão de culto mesmo, mas eu acho que hoje não dá tempo a gente ver. Mas a ideia é que o povo juntou-se como um só na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés e que o Senhor tinha prescrito a Israel. Perceba uma coisa bem interessante, a mudança começa quando? A mudança começa quando você dá ouvidos à palavra de Deus. E interessante que não foi, e aqui para aqueles que acham que pastor tem que ser tudo, né? Não foi Neemias que foi buscar o povo, não foi Neemias que disse a eles, vamos ler essa palavra, esse povo precisa, mas foi quem? Iniciativa de quem? Do próprio povo. A iniciativa é de quem? Sua. Não é o pastor que vai mudar a sua vida. Não é a igreja ou diáconos, ou seja lá quem for, que vai mudar a sua vida. Porque se você não quiser, não muda. O povo que quis. E o povo pediu a Esdras, trazendo para o nosso contexto, né? Ele era o escriba de sacerdote, ou seja, ele era o professor da palavra. Em outras palavras, ele era o quê? O pastor de hoje, tá certo? E foi o povo que disse, nós precisamos da palavra de Deus. Nós queremos ouvir a palavra de Deus. E ele disse, traga o livro da lei, que foi lá escrito para Israel. E todo o povo estava reunido,
como um só homem. A expressão quer dizer que vieram todo mundo com o mesmo propósito, com a mesma ideia, unidos exatamente naquilo que eles queriam. E eles queriam o quê? Traz para o nosso contexto, eles queriam Bíblia. Né? Eles queriam Bíblia. O povo está pedindo. Traga a Bíblia, nos ensina, leia isso aí para nós. Precisamos disso. O povo quer mudar, porque ele sabe que se ele não mudar, a mão de Deus podia pesar sobre eles. Então eles querem Bíblia. Traga. E aí o sacerdote traz. Todos lá estavam prontos. E uma coisa bem interessante: homens, mulheres e quem mais? Crianças. Todos que eram capazes de entender o que ouvia. Até as crianças estavam lá. As crianças bem pequenas, mas estavam lá. Um comprometimento geral com a palavra de Deus. E aí Esdras começa a ler o livro, tá certo? E como eu disse, aqui tem um bocado, uma série de coisas bem interessantes, que costumes, práticas das nossas igrejas batistas, como a ideia do púlpito ocupando a posição central, uma coisa que nós perdemos na prática, de ter os diáconos ou pastores ao lado, aqui sentado, que eu acho lindo. Um dia, quando tiver uma plataforma bem grande, vai estar cheio de cadeiras aqui, para estar cheio de gente aqui também no púlpito. Não sei por que a gente perdeu essa prática tão bonita, mas aqui era uma prática. Essa prática, ela vem dessa ideia, são apoiadores daquilo que está sendo dito, e aí vai algumas coisas bem interessantes, tá certo? Mas eu quero falar um pouquinho, e aí diz o seguinte, versículo 6. Aliás, só uma outra prática bem interessante. No versículo 5, que diz que quando Esdras abriu a Bíblia, ele não disse, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Ele nem precisou dizer. O povo era tão forte com aquilo que Deus, eles levavam tão a sério a questão espiritual, a questão de reverência, a questão de Deus. Quando Esdras pegou o livro, que foi ler, todo o povo já ficou de pé em reverência. Interessante isso. Não é, às vezes a pessoa diz, mas eu posso ficar em pé, muita gente fica em pé e continua irreverente. Um erro do um não justifica o meu erro. Né? Não é porque fulano errou que eu tenho o direito de errar. Mas a reverência em pé é uma posição de reverência, sim, à leitura da palavra de Deus, e aqui aconteceu também com o povo. Outra prática interessante, que a gente tem medo de ser pentecostal, né? Mas é quando o povo começou, quando Esdras leu, o que o povo dizia? Amém, amém. E ele não estava dizendo baixinho, não, ele estava gritando mesmo, tá certo? Era a palavra de Deus. E o amém queria dizer a confirmação. É isso mesmo, que seja assim. Essa é a ideia da palavra amém. E eles não estavam com medo de ser pentecostal. Tem crente que, batista, parece que tem medo de amém, mas não deveria ter medo não, tá certo? Agora, cuidado no amém. O problema é quando você diz amém, o porquê você diz, a forma... Aí tem um bocado de coisa aí, mas é interessante a prática aqui também do amém. Eu disse que eu não ia mexer nas práticas, mas não resisti, né? Mas eu vou pulando aqui. No versículo, pulando mais um pouquinho, versículo 10, não, perdoe, versículo 9. Neemias era o governador, Esdras o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Meus amados, lembra, a vida espiritual, a mudança na vida espiritual, aquele povo estava ruim, Deus estava querendo trabalhar na vida daquele povo. Mas essas mudanças só vão acontecer quando eu ou cada um de vocês estiverem atentos
tá certo? Atentos à palavra de Deus. Quem causa essa transformação, quem causa essa mudança na vida do crente, você pode se esforçar, você pode tentar de todo jeito, você pode, como diz o outro, fazer promessa, você pode faz votos e tudo, não vai resolver enquanto você não se voltar para a palavra de Deus. É a palavra de Deus que produz essas mudanças nas nossas vidas. É a palavra de Deus, tá certo? Que nos limpa. Lembra, acabamos domingo passado aquela série de estudo para que deis frutos, lembra? E o agricultor, toda árvore que dá fruto, ele vai e trabalha, ele limpa para que dê mais fruto. Não é assim? Não foi isso que eu disse? E eu disse que aquilo que Deus usa para limpar, a ferramenta que Deus usa para limpar aqueles ramos, aqueles galhos é o quê? É a sua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos foi pregada. Crentes que negligenciam o estudo da palavra de Deus, nunca vai ter um progresso, nunca vai ter uma mudança de vida, nunca vai ter um crescimento espiritual na sua vida. Porque essas coisas só acontecem pelo poder da palavra de Deus em nossas vidas. Essa palavra tem que ser muito mais forte do que os meus desejos, do que as minhas ideias, do que os meus pensamentos. O envolvimento do crente com a palavra de Deus é o instrumento que Deus usa para a mudança de vida. Segunda coisa, segundo aspecto que eu queria colocar aqui, tirado do versículo 9, é a sensibilidade à palavra de Deus. Porque não adianta você ler a palavra de Deus, ou eu ler a palavra de Deus, e essa palavra não fala nada na minha vida, nem na sua. Não adianta. Eu estou lendo, sei lá por quantas vezes, eu virei adolescente de novo. Diz o que é que eu estou lendo. Eu estou lendo as Crônicas de Nárnia, tá certo? Estou virando adolescente de novo, estou lendo as Crônicas de Nárnia, estou no terceiro livro. Bem interessante. Mas ali é um livro de ficção, a gente lê aquilo e pronto, fica ali. Eu gostava muito de ler a Agatha Christie, livro de policial, tipo Sherlock Holmes, coisa assim. Fantástico, eu devorava aqueles livros. Acho que eu li todos os livros da coleção que ela tem, eu acho que eu já li tudo. São livros comuns, você lê, fica aquilo, não passa daquilo. Mas a palavra de Deus é diferente. Ao ler, nós temos que ser sensíveis a ela. Aquele povo, quando ouviu a palavra de Deus, eles estavam chorando. Pastor, quer dizer que se eu não chorar, eu não estou sensível à palavra. Não, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que perceba que a palavra de Deus estava causando um impacto na vida daquelas pessoas. Não era só uma palavra. Não é só um livro que você está lendo, leu e depois deixou de lado. Que não mexe com você, tanto faz como tanto fez. A palavra de Deus, ela causa impacto nas nossas vidas. Ou ela, alguém já disse, a Bíblia, né? Mas essas frases decoradas, não é minha não, essas frases decoradas, parece frase de Facebook, mas essa frase eu conheço muito antes de existir Facebook, mas alguém dizia assim, com a Bíblia, ou as palavras desse livro te afasta do pecado, ou o pecado te afasta das palavras desse livro. Ou seja, é essa ideia, a palavra de Deus, ela causa um impacto na minha vida. De eu poder chorar quando eu ver a palavra de Deus dizendo isso, e eu ver que eu estou exatamente contrário àquilo.
isso causar comoção, causar tristeza em mim. Porque se não causar, se eu entendo que ali é o próprio Deus que deu a vida, deu o Filho dele por mim, que morreu por mim, que perdoou meus pecados, que me dá vida eterna, que faz tudo por mim, que me abençoa todo dia. E esse Deus está dizendo isso. E eu estou contrário a isso. Se isso não me causar tristeza, se isso não me causar choro, se isso não mexer no meu coração, é muito esquisito. A gente chora com uma carta, com um certo e-mail de determinadas pessoas que mexe com a gente. Imagina saindo do próprio Deus falando. Mas tem crentes que são insensíveis à palavra de Deus. Por isso que não muda. Tanto faz Deus dizer uma coisa aqui, como dizer outra. Tanto faz Deus dizer uma coisa que ele está bem, em vez de se alegrar, tanto faz. E se ele está ruim com relação àquilo, também tanto faz. Se a palavra de Deus não causar esse impacto nas nossas vidas, de nos tornar sensíveis a ela, nós nunca vamos mudar nossas vidas. O povo chorava. Por que eles choravam? Eles sabiam que eles estavam longe de Deus, eles sabiam que eles estavam desobedientes e eles não queriam isso. Então, sensibilidade à palavra de Deus. Não só compromisso com a palavra, mas sensível à palavra. No versículo ainda 10, diz assim: disse-lhe mais, ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí então nós temos a terceira coisa aqui que precisamos para causar mudança nas nossas vidas. Primeiro, palavra de Deus, se expor a essa palavra, querer essa palavra, desejar essa palavra. Segundo, estar sensível a essa palavra. E a terceira coisa, prática. Se Deus disse, dê murro em ponta de prego, não adianta você dizer, mas eu não vou fazer porque dói. Não adianta. Tem que dar o murro na ponta de prego. Tem que ter prática. No versículo 10, o povo estava chorando e tudo, e então vem aqui os levitas não, aliás, deixe-me ver, eram os levitas, estava ensinando o povo mesmo, e vem os levitas e diz assim, vem cá, você se expôs à palavra, a palavra de Deus está tocando em você, está mexendo em você, então vamos agir. E aí o que ele disse? Para de chorar, prepara aí, manda porções a quem não tem nada, ou seja, está na hora de você agir. Tem tantas pessoas aí precisando de você. Então vai lá com essas pessoas, ajude essas pessoas também. Aqui era uma festa, e ele vai dizer, tem tantas pessoas que não têm nada para comer. Então vai lá, dá de comida a essas pessoas. Prepara essas coisas. Esse dia, esse momento que Deus está falando na sua vida, que você está ouvindo a palavra, que você está sensível, é a hora de consagrar esse dia para o Senhor. E o que é consagrar? Separar, colocar para uso exclusivo de Deus. E é isso que ele está dizendo. Está na hora de consagrar. Vamos aproveitar esse momento de quebrantamento, aproveitar esse momento de Deus falando, aproveitar esse momento do mover aí do Espírito, e está na hora da gente se quebrantar
e vamos então consagrar esse dia para o Senhor. Esse dia é festa, vamos exaltar, vamos se alegrar. Nós estamos agindo pela força do Senhor, Deus está agindo. É impressionante a atitude aqui dos levitas. No meio do povo, eu fico imaginando uma multidão enorme, e aí aqueles levitas chegando: vamos, ânimo, alegra, vamos lá, você aí, ó, vamos, levanta desse choro, está na hora de você agir, não adianta agora ficar só lamentando não, vai ter porções aí para quem não tem, vamos fazer isso não sei o quê, vamos consagrar, isso aqui é do Senhor, essa força aqui que o Senhor está dando para cada um de nós. Mudanças que muitas vezes a gente quer nas nossas vidas, não são mágicas. Não acontece por efeitos mágicos. Acontece quando? Com o mover do Espírito na vida daqueles que se expõem. E olha, os levitas, versículo 11, fizeram calar todo o povo. Calar? Eles estavam gritando, não, estavam chorando. E aí os levitas chegam e dizem: chega, cala, não está mais na hora de ficar lamentando. Não está na hora de ficar reclamando, ou se lamentando, ou chorando, leite perdido. Tem um ditado que diz que não se chora leite derramado. Se cuida da vaca, que é porque vai dar mais leite. Não adianta chorar leite derramado. E é mais ou menos isso que os levitas estão fazendo aqui. Bora, fez calar o povo, cala-se, não adianta ficar chorando não. Vamos, levanta, tem que agir. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Ou seja, você percebe que há uma disposição muito grande do povo de o quê? De obedecer aquilo que eles estavam aprendendo, de colocar em prática. Alguém já disse que existe uma preocupação muito grande, né? Assim, imagina se o nosso país... deixa eu botar logo um parênteses grande para não me entenderem mal, né? Eu não sou comunista não, viu? Nem aceito comunismo não. Mas se os comunistas tomarem conta do país e tudo mais, proibir a Bíblia, proibir culto, aí o que vai ser dos crentes? Uma coisa bem interessante. Nós não precisaríamos mais nada para ter uma vida santa diante de Deus, do jeito que Deus quer. Só pelos ensinamentos que já nos foram ensinados, só bastava praticar. A gente não precisa de ensinamento novo. Sabia disso? E aí, crente precisa saber que tem que orar? Precisa não. Mas quantas e quantas mensagens você tem que ficar ouvindo constantemente sobre a oração? Crente precisa saber, que tem crente aí que não sabe aí que tem que evangelizar, tem que dar bom testemunho, tem crente que não sabe disso? Mas precisa ficar se pregando, se martelando em cima disso. E tantas outras coisas. Crente não sabe que tem que dar dízimo? Mas quantas mensagens tem que ser desafiando e falando e insistindo? Quer dizer, a gente já sabe. A gente não precisa nenhum ensinamento novo das Escrituras. A gente só não tem a prática. O conhecimento teórico a gente já tem de sobra. Aqui está sendo exigido daquele povo. Não adianta vocês ficarem contristados, não adianta ficar chorando, não adianta ficar isso. Cale a boca e faça o quê? E se alegre, haja. E o povo fez o quê? Se calou e foi agir. Ou seja, veja a sequência como é interessante. Eu quero a palavra de Deus, eles desejam a palavra de Deus. Eles têm uma reverência incrível
a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, ser confrontado com a palavra de Deus, o que é que eles têm? Um ato de tristeza muito grande. Eles choram. Então, um quebrantamento com relação a essa palavra. Agora eles são desafiados a quê? Não adianta ficar triste nem chorando. Coloca em prática o que vocês acabaram de ouvir. E o povo então vai fazer. Veja a sequência. Deseja a palavra, reverência à palavra, contristado ou quebrantado com a palavra, mas se levanta e age obedecendo à palavra. Incrível, a ordem aqui é muito interessante. Eu vou concluir, mas do versículo 13 ao final do capítulo, até o versículo 18, tem uma coisa bem interessante, eu vou só mencionar. No dia seguinte, foi Esdras, o sacerdote, Neemias, o escriba, todos aqueles apoiadores que estavam lá atrás, aquela lista enorme de nomes, mas todos os levitas, na casa daquele povo, orar com eles, fortalecer eles, e insistir com eles, e saber se estava tudo bem. Foi? Foi isso? Olha o versículo como é interessante. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças da família de todos os povos, os sacerdotes e os levitas. A liderança, os líderes, os chefes de família, os príncipes. No dia seguinte, eles correram e foram lá onde estava o pastor, ou seja, onde estava Esdras. E ao chegar onde estava Esdras, olha como é interessante. Os cabeças das famílias, de todo o povo, os sacerdotes, os levitas. E isso para quê que eles foram lá? Para tentarem na palavra da lei. Eles queriam. Agora os líderes, eles estavam preocupados com o povo. Agora nós vamos buscar, nós vamos aprender aqui, nós queremos estudar isso aqui, porque nós vamos levar isso para o povo. Os pais, os cabeças de família, indo lá onde estava o sacerdote, o escriba, ou no nosso contexto, o pastor, aprendendo, para quê? Para levar para seus povos, talvez para os pais de família, para levar para suas casas, para levar para seus filhos, para sua esposa, para ensinar a palavra. Eles sabiam que eles eram responsáveis por isso. E nesses estudos, fazendo aí, então podemos chamar aqui grupos de estudos bíblicos, eles descobriram uma determinada festa, chamada festa a festa dos tabernáculos, que era uma festa que eles saíam naquele período, naquela festa, 7 dias essa festa durava, eles não podiam habitar dentro das casas. Eles tinham que sair, fazer uma cabanazinha, armar uma barraca, fazer uma tenda, qualquer coisa, estarem lá e ficarem lá, que era para lembrarem os dias que eles passaram no deserto, peregrinaram, habitando em tendas e tudo mais. E então eles eram, para que eles nunca esquecessem, que eles não tinham casa, que eles não tinham nada, e Deus deu. Não tinham terra, eram peregrinos, e Deus deu terra, Deus deu casa, e Deus deu tudo. Então, para que eles não esquecessem, uma vez por ano, eles passavam 7 dias nessas barracas, nessas tendas. Aí é interessante que o povo tinha esquecido disso. O povo nem mais fazia isso. Nesse estudo que eles estavam fazendo, eles descobriram, puxa, nós não estamos obedecendo isso aqui. E não estava. E aí, eles passam a ordem, a ideia de novo,
e sai todo mundo, e avisa todo mundo, sai noticiando, botaram aí no grupo de WhatsApp lá né, que tinha lá, dos sacerdotes, botaram lá em todos os lugares, todo mundo manda pregão para que todo mundo soubesse, olha, nós estamos desobedecendo aqui, vamos fazer o quê? A partir de hoje vamos obedecer. Estamos falhando nisso aqui, a partir de hoje vamos consertar. Está errado isso aqui, vamos ajeitar. E aí todo o povo de novo. Saiu, pois, o povo, versículo 16. Trouxeram ramos, fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos pátios, nos átrios das casas de Deus, nas praças, todo canto. Cada um armando sua barraquinha e voltando lá, passando 7 dias ali, porque eles estavam aprendendo agora na experiência. Veja como Deus foi bom com vocês. Olha o que Deus fez, vocês habitavam exatamente assim. Você está achando ruim que é 7 dias passando aí na barraquinha? Pois lembra que vocês eram isso aí, foram 40 anos assim. Mas Deus lhe trouxe aqui para essa terra, lhe deu casa e lhe deu tudo. Isso é só para você lembrar a graça de Deus, lembrar como Deus é bom, lembrar as bênçãos de Deus na sua vida. Se a gente olhasse quem somos, de onde viemos, o que Deus já fez nas nossas vidas, talvez se nós fizéssemos isso com mais frequência, nós não esquecêssemos tanto de obedecer a Ele. Traz à memória o que Deus tem feito na sua vida. Traz à memória, para que isso sirva de estímulo, para que isso sirva de incentivo para a sua obediência à palavra de Deus, para mudança de vidas. E olha, fazia tempo que não acontecia isso em Israel, mas o povo mudou, porque o povo o quê? Quis. Porque o povo se expôs à palavra de Deus. E desde a época de Josué até esse dia, Israel nunca tinha feito a festa dos tabernáculos, como fez nesse dia aqui. E concluindo, olha o resultado disso. Olha a mudança do povo, que tinha achado perdido o livro da lei, que nem sabia onde estava. Outro domingo desse eu falei aqui, porque quando você não encontrar a sua Bíblia, dá uma olhadinha aqui nos bancos da igreja, talvez ela esteja por aí. Aí alguém se queimou e veio falar comigo achando ruim. Mas dá uma olhadinha mesmo, talvez ela esteja por aí, perdida. Vai no ver, eu junto 6, 8 Bíblias aqui, ou até mais. Aqui a palavra de Deus perdida, mas eles acharam a palavra, que ninguém estava mais nem aí para ela. Agora, olha o resultado, olha a mudança. Dia após dia, todo dia, aquele livro que estava perdido, que fez tanta falta para aquele povo chegar onde chegaram, agora foi fundamental para a mudança do povo. Mas não se muda e se esquece. Tem que se o quê? Se manter, tem que segurar. E então vem a continuidade do estudo da palavra. Dia após dia, todo dia, em outras palavras. Esdras leu no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último. E eles celebraram a festa por 7 dias. E houve uma assembleia solene, segundo dizia a palavra de Deus. Essa assembleia solene, as festas então, que era feita em louvor a Deus, em obediência à palavra de Deus. Eles obedeceram à palavra. Israel foi outro, depois dessa mudança que houve aqui. Por muito tempo, Israel se manteve assim. Até que esqueceu a palavra de Deus de novo, e foi outro fracasso e outra derrota. Mudanças é possível na vida da igreja, não por pastor, não por diácono, mas quando a igreja quer, quando a igreja está pronta a mudar. Mudança é possível nas nossas vidas, quando nós decidimos, quando nós queremos. Deus age, a ação é dele, a mudança é dele, mas somos nós que queremos e precisamos, temos que se expor. Que Deus nos abençoe. Eu disse que eu não ia expor, mas é um texto tão rico que
A gente finda estourando aí o tempo, mas vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe cada vez mais na sua palavra.